Beleza, galera, hoje é dia 11 de maio de 2020 e ontem eu terminei de ler este livro aqui, Terra de Deus, escrito pelo autor O. Palmer Robertson. Ele é professor no African Bible College em Malawi, na África Oriental, e no Knox Theological Seminary em Fort Lauderdale, na Flórida. E ele é ministro da Presbyterian Church na América. Muito legal esse livro. Ele faz parte da disciplina. Ele foi pedido na disciplina de Geografia e Arqueologia Bíblica do seminário. Nós tínhamos que ler esse livro e responder algumas questões como se fosse uma provinha. Ele é bem fininho e ele trata da geografia bíblica. E ele tem um aspecto bem interessante. Ele não fica fixo apenas para falar a respeito da geografia do local. Ele faz um paralelo entre o plano de redenção, e isso é a parte mais interessante desse livro. Então todas as cidades, todos os locais que ele vai falar, ele faz esse paralelo com o plano de redenção. Por isso que aqui, atrás do livro, ele vai dizer que talvez surpreenda ao leitor um direcionamento missionário num livro sobre as terras bíblicas. Às vezes você pega livros disso, de geografia bíblica, ele vai só lá falar o local, a montanha tal, tem tantos metros de altura, tal, e pronto. O rio tal, ele tem tanto de comprimento, tanto de profundidade e pronto. Aqui não. Ele vai fazendo esse paralelo com as histórias bíblicas e tudo mais. E é bem interessante. Antes de eu entrar no assunto propriamente dito, deixa eu falar o que eu não gostei. Primeiro, tem algumas referências lá atrás do livro que quando você vai na página você não acha. Eu fui procurar a respeito da cidade de Ai, que é uma cidade próxima de Jericó, e na referência fala que está na página 58. E aí você vai lá na página 58, tem um mapa que não tem nada a ver e não tem a cidade de Ai lá. Outra coisa que eu não achei legal, os mapas poderiam ser coloridos, ainda mais porque estamos falando de geografia bíblica. Fala de clima, fala de solo, de temperatura. Podiam dar uma melhorada nisso. Eu acredito que é culpa da editora, né? Da Cultura Cristã, que fez esse livro aqui, que editou esse livro. Olha, dê uma observada aqui no mapa. Todos os mapas são preto e branco. E tem alguns que tem alguns detalhezinhos assim, ó. E é difícil de enxergar. É bem ruim a imagem aqui. E fora nos outros mapas também, tudo preto e branco, você tem que forçar a vista aqui para conseguir ver mais ou menos legal. Então eu acho que eles poderiam melhorar nisso. Tirando essas duas observações, eu achei o livro bem interessante. Lógico, no início do livro ele fala que são apenas assuntos introdutórios, ele não é um livro profundo, mas ele é bem interessante para a proposta pela qual ele se propôs a fazer. Bem no início do livro eu achei legal esse mapa aqui, percebam. Como todo livro ele está vinculado com a questão do plano de redenção, ele mostra como a terra da Palestina, Israel, foi escolhido estrategicamente, porque ela fica num ponto que ela dá acesso a 3 continentes, a África, Europa e Ásia. Tá vendo bem aqui? Não sei se dá para enxergar bem aí. Olha, ó. Aqui está a região da Palestina, a região de Israel. Então ele dá acesso a 3 continentes. Então, ó, tá ruim aqui. Aí. É um local estratégico. E é bem interessante como ele trata também a região, ele falando da diversidade da região ali. Então você vai ter montes ali de 2.700 metros de altura e você vai ter um dos pontos mais baixos da Terra, que é a região do Mar Morto, com 400 metros abaixo da linha do mar. E se você for analisar o território em si, o território ali ele é equivalente ao estado de Sergipe aqui no Brasil. Então ele é pequenininho. O estado de Israel ele tem 240 metros de comprimento e 89 de largura. Só para você ter uma ideia, se eu sair daqui da minha casa em São Paulo e ir para Santos, aqui no litoral, a cidade onde eu nasci, são 70 quilômetros, dá 1h30 de viagem. Então imagina, a largura de Israel é quase isso. Então é um estado pequeno e possui uma diversidade impressionante. Você tem montes lá que ficam com neve o ano inteiro e você tem regiões de deserto. Você tem altos e baixos. Você tem área produtiva e área não produtiva. Então é muito interessante observar por essa perspectiva. Depois, na hora que ele está falando vou dar um exemplo, na verdade, eu anotei aqui bem interessante dessa questão dessa diversidade. Jerusalém, ela fica a mais ou menos 30 quilômetros da cidade de Jericó. E só para você ter uma ideia, Jerusalém fica acima, Jericó fica abaixo. A temperatura média anual de Jerusalém é 15 graus Celsius. E de Jericó, 46. Olha a diferença. E a distância de 30 quilômetros. Então num lugar você vai ter um frio
no outro lugar um calor do caramba, num pequeno local. É bem interessante observar essa questão. Jericó fica a 240 metros abaixo do nível do mar, né? O Mar Morto fica a 400, então o Mar Morto fica bem abaixo da linha do mar, você sobe um pouquinho, você tem Jericó. E olha que interessante essa perspectiva. Lá na página 111 ele vai falar a respeito do físico de Jesus Cristo, para você ver como Jesus ele era fisicamente apto, porque ele saiu de Jericó e foi para Jerusalém. Detalhe, 30 quilômetros de distância. De Jericó a 240 metros abaixo do nível do mar, ele subiu a 730 metros, que era Jerusalém. Então, 30 quilômetros, 970 metros ele andou, subiu, né? Então, é bem íngreme. Então, você perceba que se a pessoa não tiver um físico razoável, dificilmente ela conseguiria fazer isso. Lá no final do livro, ele vai fazer um paralelo interessante, um contraste interessante sobre a visão que algumas pessoas já tiveram da terra lá da Palestina. Então ele faz um paralelo entre a visão das pessoas dos cruzados, na época das cruzadas, a visão do peregrino, da visão do sionista, a visão do milenarista e a visão da renovação, mostrando como o passar do tempo foi mudando a imagem lá da terra de Israel, como sendo primeiro uma terra santa, depois pessoas imaginando que a água do Rio Jordão é mais sagrada do que outras, pessoas querendo peregrinar para lá como se fosse um aditivo para a sua salvação. Então ele vai mostrando isso aí e vai falando que a gente tem que ficar atento com isso para não dar valor a mais para o local do que deveria realmente ter. E no final, a conclusão, lá na página 131, que eu vou ler aqui um parágrafo, porque eu achei bem interessante, ele vai dizer o seguinte: ainda hoje, se referindo à terra lá, ela presta um serviço relevante ao reino de Cristo. Se vista corretamente, pode reforçar, iluminar e dramatizar as verdades eternas da Bíblia. Pode inspirar um amor mais profundo à palavra de Deus e aperfeiçoar o entendimento salvífico do plano eterno da redenção. É assim que ele termina o livro. Muito interessante, se você tiver interesse, adquira. Ele vai falar muitas características interessantes ali da região, de temperatura, de clima, de vegetação, de localidade, de cidades, as cidades mais importantes. Vai falar, por exemplo, ele vai falar de Jerusalém, aí primeiro ele te dá uma descrição da cidade, onde ela fica, qual é a altitude, qual é o tamanho e tudo mais. Depois vai falar dos pontos, das coisas que aconteceram lá de importantes durante a história. Ele fala sobre os montes principais ali da região. O Monte Hebron, e vai falar onde ele fica localizado, era a região do quê, o que aconteceu naquele período, na época do Antigo Testamento, depois na época do Novo Testamento, cidades tais, vai falar um pouco a respeito de alguns sítios arqueológicos que hoje em dia você já tem, vai falar de uma coisa bem interessante a respeito de Jericó, porque Jericó você tem a cidade antiga e a cidade nova de Jericó, então aquela cidade lá que Josué invadiu, a Jericó, não é aquela mesma em que Jesus curou os cegos lá, então tem uma distância ali, Jericó antiga e Jericó nova. Então, muito interessante, muito legal. Se você gosta de arqueologia bíblica, adquira esse livro. Vai servir para muita coisa boa para você aí. Vai ser legal. Um forte abraço, então, e até a próxima.